Oi, pessoal. Estou voltando aqui hoje com uma aula de história, que é referente ao capítulo 3, os últimos anos da monarquia, com um enfoque no final da escravidão. Voltando um pouquinho ao passado, ano passado, vocês estudaram no quarto ano sobre os engenhos, sobre a cana-de-açúcar, lembra? Onde a mão de obra, quem trabalhava eram os escravos. E estudaram também os engenhos. É um estudo muito gostoso, devem ter montado o engenho, enfim. É nessa época que nós estamos, passando para a cultura do café. A cultura do café foi o café foi gerador de muita riqueza, de muita melhoria na cidade, que vocês já viram. E os trabalhadores na época eram os negros africanos escravizados. Aqui eu tenho nessa imagem inferior uma senzala atrás, no Vale do Paraíba, isso é uma fazenda do Vale do Paraíba, e eles indo para a colheita do café. É a mesma, nessa imagem é a mesma fazenda, atrás dela ficava aonde eles colocavam o café para secar, tá? Isso é só para elucidar, pra vocês verem como é que era feito. Aqui, o enfoque é essa senzala aqui, para vocês verem a janela, ela é feita de tronco de árvore, uma juntinha à outra para eles não escaparem. O que chamou muito a minha atenção nessa imagem também é que aqui tem uma criança branca, supõe-se que é filho do dono, uma outra criança tomando conta dela, e essa criança está brincando com o cavalinho, com o carrinho. Os outros, os filhos dos negros, as crianças, ajudando os pais, tá? Isso aqui provavelmente deve ser os pais, mas as crianças ajudavam os adultos nesse trabalho também. Eu peguei essa imagem porque ela mostra uma outra forma de senzala subterrânea, embaixo da, da casa grande, né? Aqui tem a lateral de uma outra senzala, e essa aqui é embaixo dessa imagem aqui. É o espaço pequeno, hoje aqui tem luz, né? Mas não tinha na época, isso aí foi só para poder tirar foto, que ainda existe essa fazenda. E aqui tem, isso é da época, tá? Esses, esses aros de corrente grande, era como eles ficavam presos para não escapar. Quando eles faziam algo que o dono deles, eles eram uma mercadoria. Na época, negro era uma mercadoria de compra e venda, de lucro. E eles não podiam ter prejuízo. Então, alguma coisa que eles fizessem que não fosse a contento do dono deles, eles sofriam maus tratos. Aqui é uma imagem que retrata eles, para não fugirem à noite, em alguns lugares eles prendiam os pés. Aqui apanhando em praça pública, eu tenho uma imagem maior, ó. Dependendo, ou se fugisse, então, ele era colocado em praça pública para servir de exemplo para os outros não fazerem. E ali ele apanhava muito. Não era pouco, não. Aqui um fugiu, eu vi na legenda, eu só tirei porque não cabia na imagem. E ele foi pego, amarrado e apanhou. Tá? E alguns, quando iam transportar de uma fazenda para outra, de um lugar a outro, com distância grande, eles amarravam uns aos outros e os mais fortes iam presos também pelo pescoço. Porque aí, assim, se esse aqui corre, ele prejudica os outros dois, ele acaba matando. Tá? Só que nessa situação durou-se anos, né? E os negros, eles não gostavam dessa vida. Então, muitos conseguiram fugir. Eles se organizavam e fugiam. E aonde eles iam? Para os quilombos. Que seriam quilombos? Locais de fuga, aonde ali eles podiam viver em comunidade deles, um ajudando ao outro, e sem açoite, sem nada. Não era o ideal, mas era melhor do que ficar na fazenda. O quilombo mais famoso é o de Palmares, né? Mas nós temos quilombo pelo Brasil inteiro. E aqui tem a foto que retrata Palmares e a vida, a foto não, uma pintura, né? E a vida de como era eles lá no quilombo. Essa é uma casa de época,
né? Ela só está atualizada aqui que tem energia elétrica, na época não tinha, e nem porta. Tá? Então, o que está mais aqui nessa casa é isso, e a janela. Que não tinha, era tudo aberto. Porque eles faziam. Eu capturei essa imagem para vocês verem como eles faziam as casas, né? De tronco de árvore com barro. O barro esquenta, e geralmente aqui em cima era palha. Hoje é telha, porque ela faz parte de uma comunidade quilombola e está preservada para as pessoas verem como é que era a casa, tá bom? E como eu falei, os quilombolas são pessoas descendentes dos africanos que fugiram, que moravam nos quilombos, né? E aqui é uma comunidade. Lá no Nordeste, pode ver que já tem uma cadeira de plástico, uma bicicleta. Isso não faz parte do cenário que nós estamos estudando, mas é uma imagem boa para vocês verem como eles faziam telhado, as casas eram amplas, né? Eles viviam em comunidade, enfim. É sempre bom aprender, né? Aí, o que acontece? Por que esse homem está aí, né? Ele é o Eusébio de Queiroz, ele criou a lei que foi aprovada por Dom Pedro, que proibia a entrada de negros no Brasil. Isso precisou ser feito para contentar os ingleses. Os ingleses, eles vendiam manufaturas para o mundo inteiro. Eles ganhavam muito dinheiro com isso. E vendiam para o Brasil. Só que o Brasil tinha muita pessoa escrava, muito escravo. Então eles queriam começar a forçar o Brasil a libertar os escravos, que para eles a vantagem é que eles teriam dinheiro para comprar as mercadorias, né? Então eles começaram a restringir o comércio com o país. Então, para tentar acalmar, foi feita essa lei. Eu peguei essa imagem porque toda a caminhada começa com o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo para a gente chegar até a abolição total dos negros, tá? Demorou um pouco, vocês vão ver quanto. Só que nesse meio tempo, antes de ter a próxima lei, nós temos o café em alta, e os barões do café, assim, muito engajados nas políticas, tudo. Os que moravam aqui, ó, no oeste paulista, já estavam começando a pensar numa forma de aproveitar os imigrantes que estavam vindo para cá, pagar um salário para ele e trabalhar nas suas terras. Só que os cafeicultores do oeste paulista, aqui do litoral, ó, mais para cá, oeste do Vale do Paraíba, que pega um pouco do Rio de Janeiro, ele fica na estrada São Paulo-Rio, né? Essa região. Ela também era produtora de café. Só que os daqui, eles não queriam perder a chance de ter uma pessoa trabalhando para eles sem pagar nada. O lucro deles era muito grande. Tanto é que isso foi por um tempo, né? Teve essa discussão. Tanto é que o oeste paulista acabou aderindo aos imigrantes, né? E eles prosperaram cada vez mais. Mas a história dos imigrantes eu conto depois. Aqui no oeste paulista, depois entrou em decadência. Mas aí eu conto também, é papo para a próxima aula, tá bom? Só um pouquinho que eu vou passar, ó. Veio em 1871 a lei do ventre livre. Por que surgiu essa lei? Lá, os ingleses continuaram forçando o Brasil. Só que da lei do Eusébio de Queiroz para essa, se passaram 21 anos. Muito tempo. Então, eles criaram essa lei para acalmar um pouco, né? Para eles não perderem esse comércio com os ingleses. Só que é uma lei estranha, que a criança que nascesse a partir daquela data, ela era livre. Beleza. Os antes não, e os que fossem nascer eram livres. Mas que adiantava ter uma criança livre, sendo que um bebezinho depende da mãe? É uma lei meio estranha. Aí a criança com 2 anos não consegue viver sozinha, então ela vai vivendo na fazenda. Aí ele come, ele dorme, ele vai trabalhar junto com a mãe. Ele era livre de nascença, mas cativeiro por condição. Tudo bem? Aí, ó, em 1885, 14 anos depois, que no Brasil nada é rápido, ainda para contentar os ingleses que estavam lá meio ressabiados com a gente, eles fizeram a lei do sexagenário.
Beleza, é um avanço. Só que negro vivia até os 60 anos de tanto que apanhava? Poucos, né? Aí com 60 anos ele vai para onde? Sem casa, sem salário, você tem onde morar, vai deixar os filhos na fazenda e ele vai embora? Então foi uma lei meio assim, para contentar mesmo, né? Porque dia eficaz não teve nada. Aí, os ingleses percebendo isso, eles pressionaram. E em 3 anos saiu a lei do ventre, a lei áurea, né, que declarava extinta a escravidão no país. A princesa Isabel ela estava como regente e precisou agir porque os ingleses estavam bem bravos com a gente. Eles não queriam mais comércio com a gente. E ela não podia, e o Brasil não podia ficar sem esse comércio com os ingleses. Por isso que veio a lei. Só que é uma lei também boa, porque aí proibia, né, muitos fazendeiros o que fizeram? Mandaram embora sem direito a nada, porque eles eram escravos. Ia pagar o que para eles? Eles saíram sem roupa, com a roupa que tinha, sem dinheiro para comprar produtos, sem ter onde morar. Alguns até ficaram na fazenda. Né? Lá do Oeste Paulista, teve alguns que até ficaram. Né? Mas é uma situação difícil, é uma lei que veio. Quer dizer, os ingleses tiveram, né, o sucesso de tanta investida, mas não eficaz. Que eles queriam pessoas para comprar produto deles e eles saíram sem nada, não tinha dinheiro para comprar. Foi aí que começaram a criar as primeiras. Eles não tinham de ir, né? Começaram a pegar um pau aqui, uma madeira ali e construir casas. Então, o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, foi a primeira favela do Brasil, onde os negros iam, porque aí sim um ajuda o outro, né? E eles começaram a morar assim, em situações precárias. Aqui é uma imagem de uma família que ficou no interior, tá? Essa não veio para cá. Mas esses daqui, ó, que foram para a cidade grande, vamos assim dizer, que foram para o império, porque eu vou na capital do país, que lá eu vou ter alguma coisa, né? Então foi assim que começou as favelas no país. E a primeira no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. O que eu tinha para contar para vocês é isso, né? Tem muita coisa ainda boa por vir, mas vamos por parte, porque ninguém é de ferro, na verdade. Então, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.